de Souza Borges, eu sou aluno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Vale do Rio Verde, Unicor, no campus de Três Corações, Minas Gerais. Sou congressista do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Aí, como esse trabalho, a gente vai falar sobre a capacidade de diluição, decaimento de matéria orgânica e qualidade de água no Rio Verde, em Três Corações. O trabalho foi composto por mim, Rosângela Francisco de Paulo Marques, Eunice Musa e Jean Oliveira. Bom, a poluição dos rios, né, dentre outros meios, está diretamente ligada ao lançamento inadequado dos efluentes sanitários e industriais, podendo comprometer a qualidade da água. E o que alavanca esse lançamento inadequado pode ser que é o uso e ocupação do solo, né, de forma desordenada, o mau planejamento dos recursos hídricos, também ocasiona diversas doenças de veiculação hídrica. Então, o lançamento ambientalmente inadequado é de prejuízo total, tanto para a gente quanto para o meio ambiente. Bom, aí, segundo o Silva, né, as águas superficiais têm capacidade de recuperação ou autodepuração decorrente de alguns fatores. O que seria essa autodepuração? É o corpo hídrico voltar ao estado que ele estava antes de receber o lançamento de efluentes, com todas as suas características, né, que estavam antes desse lançamento de efluentes. E aí vai variar de cada curso d'água, que cada um tem sua vazão, profundidade, a quantidade de oxigênio dissolvido. Então é muito característico o tempo de autodepuração de cada corpo d'água. Bom, o objetivo do trabalho é avaliar a capacidade de diluição e autodepuração e comparar com a qualidade de água do Rio Verde, no município de Três Corações, Minas Gerais. Está situado na Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos do GD4. Bom, como materiais para realizar essa pesquisa, de acordo com o SNIS, apenas 20% do esgoto coletado por Três Corações que é tratado, ou seja, é muito pouco. Então, aí já está um parâmetro que seria usado no cálculo, que é da DBO remanescente, que seria esses 28%, mais os 72% que não são tratados. E os valores de vazão e de qualidade de água foram obtidos através do site do IGAM, e foi usado no período de 2015 a 2017. Aí, para realizar esse valor de autodepuração, foram usadas duas equações, que tanto a do IQA quanto da capacidade de diluição, através dos modelos do Streeter-Phelps, onde usamos a vazão efluente, né? Tem a concentração de poluente, concentração permitida e concentração natural. Aí, através dos cálculos, o que observou é que o Rio Verde apresenta capacidade de diluição considerada ótima, né? Sendo 32,731 litro habitante dia, que segundo Soares, lançamentos efluentes são suficientes, não são suficientes para alterar o corpo da água. Aí aqui nessa figura 1 logo ao lado, observa o decaimento da matéria orgânica após a mistura do corpo hídrico, corroborando com a capacidade de diluição do curso d'água. O tempo de percurso para a distância até o município de Varginha foi de 1,6 km, sendo que a distância para que a carga orgânica esteja ao valor máximo permitido para a classe 2 é de 10,5, ou seja, está dentro do limite e, sendo assim, considerado ótimo a autodepuração para o Rio Verde. E ao se avaliar o IQA, que na verdade é um produtório sobre o índice de qualidade de água de cada corpo hídrico, aí o valor médio seria de 68,6. Porém, há de ressaltar que as concentrações de DBO
sempre estiver abaixo de 3 mg por litro e oxigênio dissolvido acima de 6,8, né, corroborando com a capacidade de diluição ótima. Bom, concluindo o trabalho, que o Rio Verde ele apresenta capacidade de diluição considerada ótima, né, houve decaimento de matéria orgânica, sendo que a distância para que a carga orgânica esteja no limite para a classe 2 é de 10,5 km. O IQA no período monitorado apresentou-se como médio e as concentrações de DBO abaixo de 3 mg por litro e oxigênio dissolvido acima de 6,8. Ou seja, para o curso d'água aqui do Rio Verde, a autodepuração é considerada ótima e o IQA está no valor médio, né, de 68,6, que varia de 0 a 100, então está considerado ali como médio. E lembrando que Três Corações, por mais que trata apenas 28% do esgoto coletado, outros municípios vizinhos não têm uma porcentagem de coleta e tratamento de esgoto. E Varginha que tem 100% de coleta e tratamento de esgoto. Bom, então foi isso. Tenha todos um ótimo congresso. Meu nome é Samara, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação de Engenharia Civil e Ambiental e apresentarei o trabalho que tem como título Emissões de Carbono associadas a gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos em João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil, sob a minha autoria, Raíssa Barreto, Milka Laís, Mônica Carvalho e Cláudia Coutinho, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. A questão dos resíduos orgânicos é bastante preocupante a nível mundial. Eles compõem a maior parte dos resíduos sólidos urbanos de países em desenvolvimento e, em sua decomposição natural, eles liberam para a atmosfera gases considerados do efeito estufa, como o dióxido de carbono, que contribui para a intensificação do fenômeno do aquecimento global. Uma ferramenta que vem sendo aplicada a esse setor é a avaliação de ciclo de vida, que possibilita quantificar aspectos e impactos ambientais, proporcionando informações para a tomada de decisão mais ambientalmente sustentável no setor. O objetivo do artigo foi aplicar a análise de ciclo de vida para quantificar a geração de dióxido de carbono equivalente emitida para a atmosfera no gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos domiciliares do município de João Pessoa durante o período de 2010 a 2015. Como metodologia, a área de estudo foi o município de João Pessoa e para quantificar essas emissões foi aplicada a metodologia de avaliação do ciclo de vida no software CIMAPRO, com base de dados EcoEvent 3.5 e o método de avaliação de impacto ambiental do IPCC, com a categoria de mudanças climáticas. A unidade funcional utilizada foi a quantidade de resíduos sólidos orgânicos gerados anualmente da cidade. Com relação a alguns dados, foram utilizados o tipo de caminhão, um caminhão compactador de 16 toneladas, a distância percorrida por esse na coleta convencional do centro da cidade até o aterro sanitário, que é de 25 km, a eletricidade consumida no aterro sanitário de 0,041 kWh por tonelada e dados do funcionamento de um aterro sanitário que foi retirado da base de dados do EcoEvent. Em relação aos resultados, o município ele apresenta que 35% dos resíduos sólidos urbanos são de resíduos orgânicos de origem domiciliar e a partir disso foi possível estimar a geração de resíduos orgânicos advindo dessas localidades para o aterro sanitário. Com a aplicação do software, foi possível estimar que no período estudado foram emitidos para a atmosfera cerca de 3,16 elevado a 8 quilos de dióxido de carbono equivalente. Isso pode ser observado na figura 1. Esse dado ele é preocupante, porque a gente sabe que os resíduos sólidos orgânicos eles possuem capacidade de valorização, seja por meio de outros tipos de tratamento, como, por exemplo, a compostagem, em que é possível recuperar esse resíduo e transformá-lo em um composto que, a depender de suas características, pode inclusive substituir o uso de fertilizantes. Então, você consegue reduzir as emissões
de gases do efeito estufa, que potencializam o aquecimento global, e, além disso, substituir produtos que são altamente impactantes para o meio ambiente. Outras considerações que podem aqui ser feitas é que o aterro sanitário ele possui um tempo de vida útil. Então, a partir do momento que uma certa quantidade de resíduo ela é desviada e ela não chega para ser aterrada no aterro sanitário, isso contribui para que ele possua, né, mais tempo de funcionamento, evitando assim para o município gastos principalmente financeiros, além de redução de impactos ambientais. Uma outra consideração que pode ser feita aqui também é que as emissões elas vão aumentando principalmente devido à geração de resíduos que vem aumentando a cada ano. Então, também se recomenda, né, práticas de educação ambiental com vistas à redução na fonte, na geração dentro das residências. Então, como conclusão, a ferramenta ela se mostrou bastante eficaz para a quantificação desses gases e para que se possa estudar melhor a contribuição do gerenciamento de resíduos sólidos em relação à questão do aquecimento global, que é um tema que vem sendo bastante abordado atualmente. Outra questão é a importância de estudos com análise de ciclo de vida para proporcionar aos gestores municipais melhores cenários de gerenciamento de resíduos sólidos com menos impacto e que sejam mais sustentáveis para aquela realidade. Então é isso, obrigada. Meu nome é Ana Cristina Ribeiro, sou licenciada em Ciências Biológicas e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste Campus Cascavel. O nosso trabalho foi intitulado como Influência da Urbanização na Qualidade da Água de Riachos na cidade de Cascavel, Paraná, Brasil. A água é um recurso fundamental tanto para a biota, que depende dos hábitats de riachos, quanto para a sobrevivência e bem-estar humano, e ela tem sido foco de diversas discussões sobre a sustentabilidade ambiental na atualidade. Assim, monitorar seus parâmetros físicos e químicos se torna primordial para a gestão dos recursos hídricos. Então, o nosso objetivo foi avaliar o efeito da urbanização na área de captação de riachos urbanos sobre a qualidade da água desses corpos d'água no município de Cascavel, Paraná, Brasil. As amostragens, então, foram realizadas em 4 riachos urbanos, como demonstrados na figura 1, a localização geográfica desses pontos de amostragem, e na figura 2, os riachos, o Aroeira, Rio Cascavel, Rio Coati e afluente do Coati, respectivamente. Essas amostragens foram realizadas no período de março de 2017 a janeiro de 2018, e as variáveis físicas e químicas foram aferidas em loco em cada local de amostragem. Os parâmetros físicos e químicos, como temperatura da água, pH, turbidez, condutividade elétrica, concentração de oxigênio dissolvido e sólidos totais, foram mensurados utilizando uma sonda multiparâmetro conhecida como ORIBA. As amostragens de água foram coletadas e analisadas em laboratório para a quantificação de concentrações de nitrogênio e fósforo total, além de nitrato, ortofosfato, amônia e biomassa de clorofila. A cobertura do uso do solo nas áreas de captação amostradas foram quantificadas com imagens de satélite disponibilizadas pelo Google Earth. A tabela 1 representa as porcentagens de cobertura da terra e variáveis físicas e químicas da água. E como podemos ver aqui nos resultados, a cobertura urbana variou de 29% a 97% nas áreas de captação dos riachos amostrados, destacando que a maior carga de nutrientes foi observada nos riachos com maior porcentagem de urbanização, como podemos ver aqui no Aroeira, 85,47%, e no Coati, 97%.
Além disso, a cobertura urbana mostrou ter efeito significativo sobre a qualidade da água nos riachos amostrados. A tabela 2 traz as correlações significativas encontradas entre as porcentagens de cobertura de uso do solo e as variáveis físicas e químicas avaliadas nos 4 riachos urbanos durante esse estudo. Como podemos observar, a cobertura urbana foi positivamente correlacionada com amônia, com nitrogênio total, com nitrato e sólidos totais dissolvidos. Essa elevada carga de nutrientes, como amônia e nitrogênio, observadas aqui nesse resultado, já foram registradas em diversos outros estudos. E essas alterações, elas acabam reduzindo drasticamente a qualidade da água, prejudicando os organismos que compõem esses ambientes, além de tornar esse recurso impróprio para o consumo humano. Nosso estudo demonstrou que a elevada contaminação oriunda da poluição urbana foi responsável por alterações físicas e químicas desses ambientes de riachos, interferindo nas variáveis limnológicas, com consequência no grau de eutrofização e qualidade desses ambientes. Nós gostaríamos de agradecer ao Instituto Federal pela oportunidade de estarmos divulgando nosso estudo, pela UniOeste, pela disponibilidade do espaço, pelo Laboratório de Ictiologia, Ecologia e Biomonitoramento, por todo o material e suporte oferecido, e pela CAPES, pela disponibilidade da bolsa. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Exaú Lucas Oliveira, sou graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, faço mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e o título do meu artigo é Determinação de oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio da Lagoa Poliesportiva de Itapetinga. Ao longo dos séculos, os ambientes aquáticos vêm sofrendo com a ação antrópica desordenada e os organismos nem sempre são capazes de resistir ou desenvolver estratégias que permitam superar as condições perturbadoras. O lançamento de esgotos ou despejos industriais orgânicos em um determinado rio aumenta a concentração de matéria orgânica no meio, que, por sua vez, desencadeia a proliferação de bactérias, que aumenta a atividade total de respiração e, por consequente, ocorre uma demanda maior de oxigênio. Os rios, por seus processos naturais, conseguem se recuperar graças ao fenômeno natural de autodepuração de suas águas. Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção de processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais. Na metodologia do processo, esse projeto teve como objetivo avaliar a concentração de oxigênio dissolvido presente nas amostras em um ambiente lêntico da Lagoa Poliesportiva de Itapetinga, Bahia, bem como também a demanda bioquímica de oxigênio. Na metodologia, o local escolhido para a coleta da amostra foi a Lagoa Poliesportiva, localizada no município de Itapetinga. Foram escolhidos 3 pontos distintos de forma aleatória, sendo eles o ponto 1, próximo ao restaurante, o ponto 2, a ponte, e o ponto 3, o bosque. Cada uma das coletas foram feitas com 3 repetições. As coletas foram realizadas com a profundidade de 15 a 30 centímetros. As concentrações de oxigênio dissolvido na água foram determinadas de acordo com o método de Winkler, modificado pela azida sódica. Para a determinação da demanda bioquímica de oxigênio, houve o preparo de solução nutriente. Logo após, realizou-se a diluição, utilizando a solução nutriente como água de diluição, em séries duplicadas de frasco de demanda bioquímica de oxigênio. Para o cálculo da DBO, tomou-se como base a análise de oxigênio dissolvido nas amostras do dia seguinte e o oxigênio dissolvido após a incubação de 5 dias. Como resultado, na tabela 1, podemos observar os dados obtidos para o oxigênio dissolvido no dia 15 de março. Pode-se notar que o oxigênio dissolvido para as amostras coletadas em todos os 3 pontos da lagoa encontram-se em conformidade com os padrões estabelecidos para as classes de água 2, que o oxigênio dissolvido não será inferior a 5 mg por litro. Porém, o ponto 3, local
com a presença de árvores nas proximidades, onde a queda de folha e a chegada de matéria orgânica ao local poderia ser maior, ela apresentou menor concentração e, consequentemente, a diminuição de aldeia local. Quanto ao PSO, que é a porcentagem, todos eles apresentaram valores próximos à zona ótima para o desenvolvimento de espécies. Na tabela 2, pode-se observar os dados obtidos para o oxigênio dissolvido no dia 15 de março. Os resultados diferiram um pouco do esperado, uma vez que esses parâmetros não intimamente estão ligados. Devido aos menores valores de oxigênio dissolvido no ponto 3, esperava-se que esta amostra apresentasse valores maiores na DBO 5 após os 5 dias de incubação, quando comparadas às outras, por sua tendência a possuir uma taxa de consumo de oxigênio maior. Esta irregularidade pode ter sido originada devido a alguma falha durante a execução do experimento, como na etapa de titulação do composto. Para a determinação do oxigênio dissolvido após os 5 dias de incubação, uma vez que a amostra do ponto 3 iniciou-se com quantidades significativamente mais baixas de oxigênio no dia, e a sua oxigênio dissolvido após os 5 dias apresentou-se maior do que as demais. Concluindo esse artigo, pode-se concluir que os pontos coletados da lagoa apresentaram resultados satisfatórios quanto à variável referente ao oxigênio dissolvido, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA número 357 de 2005. Entretanto, quando analisamos os dados da demanda bioquímica de oxigênio, esses apresentaram resultados irregulares, extrapolando significativamente os valores estabelecidos para a classe do corpo d'água e até da classe imediatamente superior a esta, apresentando ainda resultados conflitantes e inesperados quando comparados às amostras entre si. Muito obrigado. Bom dia a todos, me chamo Gabriel Gomes, sou acadêmico do curso de Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Itapetinga, e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que intitula-se Análise das características fisiográficas da bacia hidrográfica do Rio Pardo Grande, Minas Gerais, Brasil. Para melhor visualização, eu vou desabilitar minha câmera e deixar somente o áudio. Então, o objeto de estudo, como o título vocês perceberam, é a bacia hidrográfica, e essa bacia hidrográfica, ela é uma área definida topograficamente, na qual a água drena para uma única saída à sua foz, estudos morfométricos em bacias hidrográficas permitem uma análise das características fisiográficas e a compreensão da dinâmica tanto hidrográfica quanto ambiental da mesma, segundo Moura, 2013. É importante destacar também que as bacias hidrográficas são instrumentos de gestão de recursos hídricos, onde vocês podem acompanhar o desenvolvimento de como é que se dá os processos hidrológicos ambientais dentro de uma bacia hidrográfica. Então, ela é muito importante para esses estudos. O objetivo do trabalho é determinar as características fisiográficas da bacia hidrográfica do Rio Pardo Grande, localizada no estado de Minas Gerais, Brasil. Então, como metodologia aplicada, primeiramente, essa área de estudo compreendeu essa bacia hidrográfica localizada no estado de Minas Gerais, e o Rio Pardo Grande é um subafluente do Rio São Francisco. Ela congrega esse curso d'água da bacia hidrográfica do Rio Pardo Grande. Ela congrega 7 cidades do estado de Minas Gerais. Para a obtenção das características morfométricas, foram utilizados dados provenientes de imagem disponibilizados através do projeto SRTM,
disponíveis no site da Embrapa, né, e com a resolução de 90 por 90. O software foi utilizado para manipulação das imagens e a obtenção do modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, que foi também realizado, né, feito através do software ArcGIS 10.3. É importante destacar, né, que todas as características fisiográficas morfométricas foram extraídas desse modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, todos manipulados a partir do software ArcGIS. Então, tendo como resultados, né, nessa tabela 1, são apresentadas as principais características que foram identificadas dentro dessa bacia hidrográfica. A área de drenagem, ela compreendeu 2.011,41 km², e ela é considerada uma área plana, né, na projeção horizontal, inclusa entre os seus divisores topográficos. O perímetro consiste no comprimento total da projeção ortogonal do divisor de águas, que compreendeu-se o valor de 248,80 km. O fator de forma, que é a relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia, em torno de 0,4325. O coeficiente de compacidade, né, que consiste na relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual ao da bacia, que se deu em 1,55. A densidade de drenagem, que correlaciona o comprimento total dos canais ou dos rios com a área da bacia hidrográfica, que foi o valor encontrado de 0,2689 km por quilômetros quadrados. O comprimento do rio principal, de 87,08 km, o comprimento total dos cursos d'água, de 541,48 km, e a densidade e a declividade média da bacia, em torno de 6,91%. A gente pode observar que a bacia é pouco susceptível a enchentes, né, devido a dois principais fatores, duas principais características. A primeira, o coeficiente de compacidade, e o segundo, o fator de forma. Então, de acordo com Melo e Silva, em um de seus trabalhos em 2013, eles destacam que valores de coeficiente de compacidade superiores a 1,5 e de coeficiente e fator de forma menor que 0,5, elas indicam a menor tendência a enchentes, né? Então, essa bacia aí pode ser considerada, né, pouco susceptível a enchente devido a essas duas características. Outros dados importantes que podem ser destacados em relação ao modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, né, que demonstrou a grande variação de altitude, com valor mínimo de 522 e máximo de 1.564. Essa característica ela também foi extraída a partir da manipulação dessas imagens, desses modelos dentro do software ArcGIS, né? E segundo Duarte e colaboradores, em 2007, a variação de elevação e a elevação média de uma bacia são dependentes de dois fatores, a temperatura e a precipitação. São eles que são os influenciadores no que demonstra a partir da sua altitude, né? Que percebe-se essa variação de altitude a partir desses fatores. A bacia do Rio Pardo Grande, ela apresentou densidade de drenagem, né, conforme foi apresentada, de 0,2689 km por quilômetros quadrados. E de acordo com Vilela e Matos, no ano de 1975, em seus trabalhos publicados, eles apresentam que esse índice pode variar de 0,5 km por quilômetros quadrados em bacia com drenagem pobre a 3,5 km por quilômetros quadrados ou mais em bacias bem drenadas. Em relação à bacia do Rio Pardo Grande, ela apresenta baixa capacidade de drenagem devido a esse fator. A declividade média encontrada, ela pode ser observada, né, a sua configuração a partir da figura 1, né, conforme foi apresentado, a bacia apresenta 6,91% e segundo a Embrapa, né, ela pode ser considerada como relevo suavemente ondulado, que tem entre sua faixa de 3 a 8%. E como conclusões, né,
a partir de três principais características, né, três principais indicadores, por exemplo, o coeficiente de compacidade, o fator de forma e a densidade de drenagem, em conjunto, analisando essas três características em conjunto, é claro que isso vai variar de bacia para bacia, né? São casos particulares, específicos, né? Tem suas especificidades. É concluído que a bacia em questão, né, a bacia do Rio Prato Grande, apesar de ter uma uma drenagem pobre, possui uma baixa probabilidade de sofrer alagamentos devido ao seu formato característico. Então, analisando esses três fatores, a gente pode concluir isso, né, que ela possui uma drenagem pobre e tem baixa probabilidade de sofrer alagamentos e enchentes. Então, essas foram as referências utilizadas no trabalho. Bem-vindos, eu me chamo Daniel Pellegrini, aluno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Juiz de Fora, e vou apresentar para vocês o trabalho que eu fiz em conjunto com a professora Aline, com o título de Estimativa de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores em um Centro Urbano. Para introduzir o trabalho, vou falar do papel da poluição atmosférica na diminuição da qualidade de vida das populações inseridas, principalmente em meios urbanos, sendo os maiores emissores desses poluentes o setor de transportes. Diante disso, a elaboração de um inventário de fontes poluidoras proporciona meios de atuação em políticas voltadas à melhoria da qualidade ambiental, até mesmo mitigação das mudanças climáticas. O objetivo principal do trabalho é avaliar a contribuição das fontes móveis para a poluição atmosférica na cidade de Juiz de Fora no ano de 2018, tendo sido avaliados os poluentes monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, material particulado, dióxido de carbono e óxido nitroso. A metodologia utilizada para a elaboração deste inventário foi proposta pelo Ministério do Meio Ambiente e se baseia em três principais conjuntos de dados: frota em circulação, fatores de emissão e a intensidade de uso. Foi levada em conta a idade da frota, através de taxas de sucateamento, e o combustível utilizado, por cada categoria de veículos, para que o fator de emissão adequado pudesse ser aplicado. A intensidade de uso foi obtida através dos dados de autonomia dos veículos relacionados ao consumo geral de combustíveis no período analisado. Nos resultados, obtivemos a emissão total de pouco mais de 1.164 toneladas de monóxido de carbono, aproximadamente 226 toneladas de hidrocarbonetos, 1.258 toneladas de óxidos de nitrogênio, 48 toneladas de material particulado, mais de 340 mil toneladas de dióxido de carbono e quase 32 toneladas de óxido nitroso. Durante os cálculos, foi possível observar que a maior parte, mais de 90%, das emissões de óxidos de nitrogênio e material particulado foram provenientes de veículos a diesel. Já as emissões de dióxido de carbono e óxido nitroso são majoritariamente, cerca de 50%, provenientes de veículos flex. Concluindo, existem poucos inventários locais de fontes móveis no país, em grande parte por causa da dificuldade de obtenção de dados necessários para a elaboração deles. Como Juiz de Fora é uma cidade que não possui monitoramento de qualidade do ar urbano, a elaboração de inventários como esse auxiliam nos estudos da poluição atmosférica na cidade. Ao fim, podemos ver as referências que foram utilizadas. Bom, esse era o trabalho que eu tinha para apresentar para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer a organização do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente pela oportunidade de expor nossos trabalhos. E muito obrigado a todos. Boa noite, eu chamo Bruna, sou estudante de Engenharia Ambiental no Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. O trabalho a ser apresentado vai ser a avaliação dos índices biofísicos da Bacia Ribeirão da Laje no início e final do período chuvoso. Composto pelo professor Dr. Lucas Pérez Angelini, doutorando em Física Ambiental Nivalda da Costa Nunes e graduandas em Engenharia Ambiental Maria Antônia Balbino Pereira, Giovana Lieve e Bruna Dias Silva. O Cerrado brasileiro ele passou por diversos processos de mudanças devido à intervenção estatal a partir de 1964. Isso resultou na expansão agrícola. E quando ocorrem mudanças no uso do solo, consequentemente, a troca de energia no sistema solo, planta e atmosfera
obtém modificações, e isso pode resultar em mudanças climáticas. Nesse sentido, o monitoramento ambiental ele deve ser feito, e ele é realizado através do sensoriamento remoto, permitindo a obtenção de dados e suas variações, além de promover uma análise a baixo custo em locais de difíceis acessos, e podendo ser realizado através da avaliação dos índices biofísicos na região. Então, o objetivo do trabalho é avaliar os índices biofísicos de NDVI, albedo de superfície e temperatura de brilho no início e fim do período chuvoso na bacia Ribeirão da Laje, que é uma das bacias responsáveis pelo abastecimento urbano do município de Rio Verde, Goiás. A metodologia ela foi feita através das imagens dos sensores OLE e TIRS a bordo do Landsat 8, nos meses de novembro de 2019, que foi o início do período chuvoso, e maio de 2020, o final do período chuvoso. E foram calculados os índices de NDVI, albedo de superfície e temperatura de brilho, apresentados nas equações abaixo, onde com o NDVI ele é calculado através da banda 5 e banda 4 do Landsat 8. Através dele vai obter valores entre 1 e menos 1, onde valores próximos de 1 quer dizer que é uma área com vegetação, e valores próximos a menos 1 são áreas antropizadas. Já o albedo de superfície ele é calculado pelas bandas 2, 3, 4, 5, 6 do Landsat 8, onde que é a capacidade de refletância de um objeto na superfície. A temperatura de brilho ela foi calculada apenas pela banda 10 do Landsat 8, e os três índices eles foram calculados em 3 áreas, onde que obteve a agricultura, vegetação e área construída. E as médias calculadas dos 3 índices biofísicos apresentaram diferentes valores para essas 3 classes de estudo, onde que no NDVI, o valor de vegetação obteve valores mais próximos a 1, e na agricultura, valores mais próximos a menos 1, que foi 3 e 0,3 e 0,1 no mês de novembro. Já no mês de maio, a agricultura e a vegetação ela obteve valores semelhantes, já que no mês de novembro tem muito sol exposto devido à falta de chuva na região. No índice albedo, obteve maiores valores na agricultura e em áreas construídas, preservando um valor baixo na área de vegetação. Já a temperatura de brilho, ela teve menores valores na vegetação, mas no mês de novembro obteve valor semelhante na agricultura e na área construída devido ao solo exposto. Já no mês de maio, assim como o NDVI, obteve valores semelhantes na agricultura e na vegetação. Isso dá devido ao fornecimento de sombra e evapotranspiração das plantas. Então, concluímos que os índices de NDVI, albedo de superfície e temperatura de brilho são capazes de distinguir áreas que sofreram ações antrópicas com áreas com vegetação natural, comprovando a viabilidade da técnica. Essas são algumas referências utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer ao Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde e aos laboratórios de Geotecnias Aplicadas e Águas Efluentes. E muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Michael Hoffman, da Universidade Federal do Espírito Santo, e vou apresentar o trabalho Alterações na Estrutura da Comunidade de Macroalgas do Manguezal da Guaxindiba, Conceição da Barra, Espírito Santo, para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Então, visto a importância ecológica das macroalgas, principalmente aqui pensando para o ecossistema manguezal, onde elas servem como alimento e proteção, abrigo para diversas espécies, a proteção e a conservação dessas áreas é de extrema importância, contudo elas sofrem diversos impactos, como ocasionado no Rio Itaúnas, no município de Conceição da Barra, que teve a sua foz natural alterada por ação humana para uma região mais distante, o que pode aí modificar todo o sistema estuarino. Então o objetivo do trabalho foi avaliar as alterações que a mudança da foz do rio ocasionou na comunidade de macroalgas associadas aos risófilos do manguezal. Então, como eu já disse, a área de estudo foi o manguezal da Praia de Guaxindiba, onde era a antiga foz do rio Itaúnas, no município de Conceição da Barra, e a coleta foi realizada em outubro de 2019, durante a maré baixa. Foi delimitado uma parcela de 15 por 15 metros, dentro da qual foi selecionado 30 risóforos aleatórios, e esses risóforos foram divididos em 3 níveis,
com o auxílio de um quadrante de 10 por 10 centímetros. Então, esses risóforos foram raspados para retirar as macroalgas, que foram levados para o laboratório, onde foram triadas e identificadas. E foi calculada a frequência por espécie com a fórmula e a tabela de valores propostas por Binland e Workley. Foram encontradas 7 espécies, sendo uma clorófita, da família Cladofurácea, que é a Rhizoclonium ripario, e 6 rodófitas, sendo 5 da família Rhodomelácea, todas do gênero Bostrichia, e uma da família Delesseriacea, que é a Caloglossa leprieuri. Essa maior riqueza do gênero Bostrichia se deve às adaptações que esse gênero possui para resistir às variações de maré e de salinidade do manguezal. E comparando com o trabalho com Penha, realizado em 2010, a gente encontrou a alteração da frequência de algumas espécies. Aqui a gente achou uma maior frequência da espécie Bostrichia tenella. A gente encontrou também uma diminuição da frequência de Bostrichia moritisiana e radicans, o que se deve talvez por fatores como a salinidade, visto que essas espécies possuem um maior desempenho fotossintético em áreas mais salinas, e também já que elas são preferencialmente de áreas com uma maior frequência de inundação, indicando que o local agora possui uma menor frequência. Bostrichia calyptra e Monteguinei, elas manteram as suas frequências devido a uma maior tolerância a essas alterações. Quanto à distribuição vertical, a Bostrichia moritisiana e radicans e tenella possuem uma redução da frequência da parte inferior do risóforo para a parte superior, enquanto a Bostrichia calyptra apresenta o contrário. Isso pode elucidar o motivo de a gente ter uma maior frequência de tenella, já que essa espécie divide a mesma distribuição que Bostrichia moritisiana e radicans, que diminuíram a sua frequência. Então, a Bostrichia tenella teve uma menor competição por espaço, podendo aumentar a sua frequência. E, embora o trabalho não tenha feito avaliação de biomassa, é visível que a quantidade encontrada na porção superior do risóforo é muito menor em relação ao encontrado no trabalho de Penha em 2010, o que indica que realmente na região a frequência de inundação e a amplitude de maré no local foi reduzida. Então, a gente pode concluir que a mudança da foz do rio realmente levou a alterações na comunidade de macroalgas da Guaxindiba, visto as alterações de fatores ambientais, como a salinidade, a frequência de inundação e possivelmente a diminuição da amplitude de maré. E se mostra importante avaliação ao longo de todo o rio, já que esses dados, principalmente de distribuição, podem ser esporádicos, já que as espécies do gênero Bostrichia, elas são muito parecidas, as adaptações que elas possuem são muito semelhantes. Então é necessário uma pesquisa ao longo do tempo para ver se essa zonação realmente existe ou se é algo pontual. É isso, muito obrigado. Olá, meu nome é Verônica Fernandes Costa. Eu sou da Universidade Federal do Sul da Bahia, no campus Osígenes Costa, em Porto Seguro, e vou apresentar o trabalho intitulado Proporção Sexual e Relação Peso-Comprimento da Carapeba e os gerres brasilianos de um estuário tropical. Bom, a costa nordeste brasileira ela apresenta um histórico de produção pesqueira marinha totalmente exclusiva de pescadores artesanais, destacando aí as espécies pertencentes à família Gerreide, né, que são as carapebas ou carapicus, que têm um comportamento demersal e que vivem aí em hábitats costeiros, predominantemente estuarinos. Dentre essas espécies, a carapeba listrada e os gerres brasilianos ela possui uma maior representatividade
na economia pesqueira, uma vez que ela possui um crescimento mais rápido e indivíduos maiores. E visto que essa espécie ela é apreciada, a identificação do sexo e da proporção sexual no estuário estudado, ela se faz importante, né, para compreender o comportamento da população e suas condições para a reprodução e manutenção da espécie, visando aí a garantia da pesca da carapeba a longo prazo. Além disso, verifica-se, né, o sexo dos indivíduos, buscando compreender essa proporção sexual que a população apresenta no habitat. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi estabelecer a proporção sexual, bem como a relação peso-comprimento dos Eugéios brasilianos no estuário do Rio Branhem, que é um estuário tropical, localizado aqui no município de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A metodologia utilizada seguiu esse fluxograma, foi realizado no período de outubro de 2018 a setembro de 2019 no estuário do Rio Branhem. Inicialmente foi feita a coleta dos espécimes, né, que foram pescados por tarrafa no desembarque pesqueiro e, quando possível, foram coletados 30 espécimes. A partir da coleta foi feita a confirmação dessas espécies, né, e a realização de biometria, coletando aí as informações do comprimento total, do peso total e do sexo, seguindo a metodologia de Vazoller, no Laboratório de Recursos Pesqueiros e Aquicultura, o LAPAC, na Universidade Federal do Sul da Bahia, no campus Osígenes Costa. Para a proporção sexual, foi analisada de forma mensal e para todo o período estudado, né? E para verificar a diferença, se houve diferença significativa, foi aplicado o teste com Mogorov-Smirnov, e para verificar quais os meses apresentaram essa diferença significativa, aplicou-se o teste Q-quadrado. A normalidade desses dados ela foi verificada através do teste Shapiro-Wilk. Na relação peso-comprimento, utilizou-se uma equação também disponibilizada por Vazoller, né, que considera peso, comprimento e coeficientes, né. Esses coeficientes eles são obtidos através do método de mínimos quadrados, né, e todos esses coeficientes eles foram calculados para ambos os sexos. Bom, foram analisados 303 exemplares entre outubro de 2018 e setembro de 2019, sendo que desses 303, 175 foram machos e 128 foram fêmeas, né, apresentando aí uma razão de 1 para 1,4. Foi verificado também a diferença significativa, né, entre os sexos, e houve aí um predomínio de machos em 9 dos 12 meses estudados. É possível, né, observar os meses que houve esse predomínio na tabela, apresentando aí um asterisco em quais os meses a gente verificou o predomínio de machos, né, sobre as fêmeas. Apesar do padrão para os peixes ser a coexistência entre machos e fêmeas de uma mesma espécie, esse estudo ele mostra que que pode haver, né, exceções a essa regra, que podem ser tidos como consequência desde problemas de amostragem até estratégias, né, com significados biológicos e ecológicos. Então, para esse estudo, pode ter havido um vício amostral que explique a tendência do predomínio do macho. Logo, é necessário compreender que pode ter ocorrido também a comercialização, né, anterior à amostragem, que contribuiu também para a retirada de fêmeas, mas é importante observar que essa tendência à predominância de macho pode também refletir um comportamento do uso do ambiente pela espécie, né, uma vez que a Eugéios brasilianus ela é considerada uma espécie oportunista. Bom, de acordo com os dados de peso e comprimento totais, né, não foi verificada diferença significativa da média do comprimento total para ambos os sexos, contudo, foi verificada a diferença em ambos os sexos para o peso total, quando comparando com o peso total geral, né, médio geral. A partir dessa relação peso-comprimento, a gente verificou que a curva de peso-comprimento foi uma curva exponencial, que é comum para teleósteos, né? E a gente verificou também que as fêmeas apresentaram, né, um crescimento maior, né, com peso e comprimento total maior do que os machos, que pode ser visualizado aí nesse gráfico da curva do peso-comprimento. De acordo com o coeficiente de alometria, ambos os sexos retornaram um coeficiente menor que 1, o que indica que o crescimento alométrico é negativo, né? Ou seja, inicialmente
a energia empregada, né, para o crescimento do corpo da espécie e até atingir a idade de primeira maturação, né, o tamanho de primeira maturação, e aí essa energia ela passa a ser empregada para a reprodução, né, para o desenvolvimento dos órgãos reprodutores principalmente. Bom, esse comportamento ele foi observado, ele é comum para essas espécies e ele foi observado por outros estudos também em outras partes do Nordeste. Portanto, fica evidente aí o predomínio, né, de machos do Eugéries brasilianus no estuário do rio Branhem, levando em consideração a hipótese da saída das fêmeas, né, para a desova em ambiente costeiro e de maior salinidade. Além disso, há uma maior relação peso-comprimento para fêmeas, né, como eu falei, como a gente pode visualizar no gráfico, indicando que são maiores e mais pesadas, né, do que os machos no habitat estudado, né, o que pode estar relacionado à sua biologia reprodutiva. Bom, era isso, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Clara, eu moro na cidade de Uberaba, Minas Gerais, e eu estudo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Então, o trabalho que eu submeti para esse evento, ele faz parte da minha pesquisa, e ele foi intitulado como Atividade Repelente de Extratos de Louro em Nalfoeta cinerea, Oliver 1789. Bom, as plantas medicinais, elas têm sido alternativas para o controle de diferentes tipos de insetos, pois elas apresentam vantagens de serem naturais e não prejudicarem o equilíbrio ambiental como os inseticidas químicos. O louro, com o nome científico de Laurus nobilis, ele participa desse grupo de plantas e ele pertence à família Lauriaceae. Ele é um vegetal aromático e ele é bastante utilizado como condimento e tempero na culinária. Ele é nativo dos países da Europa e do Mediterrâneo. Já a barata Nalfoeta cinerea, ela é nativa do leste da África e ela conseguiu colonizar os outros continentes através dos navios. Elas têm sido bastante utilizadas em alternativa aos mamíferos, ensaios e pesquisas que utilizam mamíferos. Então, o objetivo desse trabalho foi testar a eficiência da repelência do louro sobre a Nalfoeta cinerea. A metodologia. Então, esse trabalho ele foi realizado no Laboratório de Ecologia e Evolução da UFTM, e para isso foram utilizados 3 indivíduos dessa espécie. O primeiro indivíduo era sem marcação, o indivíduo 2 ele era marcado no dorso, na parte posterior, com a cor azul, e o indivíduo 3 marcado nesse mesmo local, só que na cor vermelha. Então, eles foram colocados dentro de uma caixa. Essa caixa ela tinha o fundo dela forrado de maravalha e o alimento era disposto sobre a maravalha. Então, como vocês podem ver aqui na figura que está abaixo aí no banner, essa caixa ela foi dividida em 4 quadrantes e cada quadrante tinha um recipiente com água. E o vegetal ele era sempre colocado na extremidade do quadrante 4. Já o preparo do vegetal, o louro, então, ele foi pesado, dividido em 4 amostras. Cada amostra tinha 300 miligramas do vegetal. Então, a primeira amostra, o vegetal foi pesado e levado à estufa a 50 graus Celsius por um período de 72 horas. A segunda amostra foi adicionado 100 ml de água e deixado descansar por 72 horas. E a terceira amostra, o vegetal foi pesado, adicionado 100 ml de álcool 99% e deixado por 72 horas. E a última amostra foi o vegetal in natura. Para se calcular esse teste de repelência, a gente utilizou o teste do Q quadrado. E a gente considerou sendo um valor significativo quando o P fosse inferior a 5%. Esse teste ele foi realizado por um período de 2 horas, das 6 às 8 horas da manhã, que é o período de maior atividade da espécie. Então, durante essas 2 horas, a caixa era observada de 15 em 15 minutos e era anotado o número do indivíduo e em qual quadrante esse indivíduo estava. Então, como resultado, a gente percebeu que a forma de apresentação do material interfere na escolha do quadrante pelo inseto. Então, quando vocês podem perceber aqui nessa tabela que está no banner, quando o vegetal foi apresentado na forma de extrato aquoso, o P foi maior que 10%, então não foi significativo.
Já no extrato alcoólico, o P foi maior que 5% e menor que 10%, então também não foi significativo. E o vegetal in natura e a planta seca, o P foi maior que 1% e menor que 2,5%. Sendo assim, essas duas formas foram significativas. Então, como conclusão, a gente pode dizer que o louro ele é eficaz para repelência de insetos, né? No caso, para barata não foi cinérea, e ele pode sim ser uma alternativa de controle físico para insetos e o que interfere é a forma de preparação do vegetal. Então, no caso do louro, a forma que apresentou repelência foi o vegetal in natura e a seco. Então, fica aberto para outros alunos fazerem outras pesquisas utilizando outros vegetais, utilizando esse teste. E sendo assim, as plantas elas têm essa vantagem aos inseticidas químicos de não prejudicarem o equilíbrio ambiental. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui no Congresso. Agradecer também à Agência de Fomento, FAPEMIG, que foi quem manteve a minha bolsa durante esse período de mestrado, e desejar a todos um bom evento. Olá, eu me chamo Paloma Cristina Pimenta. Vou iniciar a apresentação do trabalho Impactos da urbanização na comunidade de macroinvertebrados em áreas de veredas. Autores: Paloma Cristina Pimenta, Ana Clara Balbina Silva, Afonso Pérez. A vereda é um ecossistema ribeirinho, importante para o bioma cerrado. Segundo Xavier, et al., 2019, as veredas devem ser estudadas, investigando a biodiversidade e a qualidade dos recursos hídricos. Estudos na área da biologia da conservação utilizam os organismos bioindicadores que demonstram a saúde do ambiente ou indiquem as mudanças ambientais em microhabitats naturais ou infectados por ações antrópicas. Os macroinvertebrados constituem a comunidade biológica mais utilizada como vindicadora para avaliar o estresse ou poluição ambiental em ambientes zoóticos. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento de macroinvertebrados e relacionar com a qualidade ambiental das veredas. As áreas de estudo estão localizadas no município de Uberaba, na região do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Foram selecionadas 4 áreas de veredas dentro do perímetro urbano de Uberaba. As amostragens foram realizadas quadrimestralmente nos pontos 1, 2, 3 e 4, sendo um no período da seca, setembro de 2018, e 2 amostragens no período chuvoso, dezembro de 2018 e março. Em cada ponto de vereda, utilizou-se 2 substrato artificial, sendo um da coloração preta e outro verde. E também a concha de mão. Os substratos foram depositados, amarrados ali próximo da vegetação e permaneceu lá no fundo do recurso hídrico por 30 dias. Ao retirar o substrato artificial, coletou também uma concha de sedimento. Tanto o substrato quanto o sedimento foram colocados em sacos plásticos com 100 ml de formol, 40%, e 500 ml de água. O material foi armazenado, identificado e levado para o laboratório. E em laboratório, os sedimentos amostrados foram, então, tanto o substrato quanto o sedimento foram retirados, colocados em bandejas brancas com água, triado a olho nu, retirados os animais e armazenado em frascos com álcool. Depois, era utilizado tamizes, a tamizes de 2, 1, 0,5 e 0,25, a malha das tamizes. O material retido na tamiz de 2, então, foi triado a olho nu, em bandeja branca.
O material retido nas demais tamises foram triado com auxílio de microscópio, com magnificância de 180 vezes, aumento, né? A identificação dos grupos taxonômicos aconteceu até nível de família para alguns indivíduos, com auxílio de chave de identificação dicotômica, conforme Merritt e Kalman, 1998. Foram analisados parâmetros de riqueza, índice de diversidade Simpson, BMWP e EPP, realizado com o programa Microsoft Office Excel. Resultados. A comunidade de macroinvertebrados bentônicos encontradas nas veredas foi composta por 22 taxa, distribuída em 5 filos, Plateumintes, Molusca, Annelida, Crustácea e Artrópoda, e 13 ordens. Os hexápodas foram o grupo mais diversificado, com 14 famílias, sendo a mais abundante a de Chironomida, com um total de 1.202 indivíduos, e menos abundante foi Psicocide, com 1 indivíduo. Os demais indivíduos foram distribuídos entre as classes Oligoqueta, Hirudinea, Aracnida, Entognata, com uma família de cada. O maior valor de riqueza ocorreu no ponto 4, onde foram identificados, em média, 11 taxa. Em sequência, o ponto 3 apresentou 10 taxa e o ponto 2 e 1 apresentaram 6,5 e 5 taxa, respectivamente. Considerando o índice EPT, índice de diversidade Simpson, riqueza BMWP, o ponto 4 apresentou os maiores valores e porcentagens de EPT, que é Ephemeroptera, Plecoptera e Tricoptera, e diversidade em todas as amostragens, indicando que o ambiente apresenta recursos que proporcionam a diversidade de espécies, sendo assim um ambiente com poucas variações ambientais e maior integridade biótica. Em sequência, os pontos 3, 2 e 1 apresentaram condições ambientais em ordem decrescentes. Conclusões. O biomonitoramento com macroinvertebrados mostrou que veredas 1 e 2 estão descaracterizadas e apresentam uma abundância de espécies generalistas, como Chironomida e Annelida. Esses ambientes aquáticos apresentam perturbações ambientais. As veredas 3 e 4 estavam mais preservadas e apresentaram maior riqueza de espécies. E classificação das águas também foi melhor, segundo o índice BMWP. O EPT foram maiores e as porcentagens também nos pontos mais preservados, 3 e 4. E os valores e porcentagens menores ocorreram nos pontos 1 e 2. Referências. Essas são as referências utilizadas ao longo da apresentação. Agradecemos ao UFTM, à FAPEMIG pela concessão da bolsa e às pessoas que auxiliaram nas coletas de dados. Obrigada.